Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí o que os mineiros estão falando, né? Estão muito assustados depois dessa goleada do Flamengo por 8-0 em cima do Vitória. E eles estão assustadaço porque falaram muito sobre a questão da discrepância, do abismo financeiro, de time, elenco. E o Everton ainda tentou falar alguma gracinha ali em relação ao Atlético Mineiro, mas ele sabe que o Flamengo não deu prioridade à Copa do Brasil e sabe também que o Atlético foi nos pênaltis, né, cara? Convenhamos. Mas deram na canela dele ali, dando um choque de realidade. Os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, tá? Verifica aí e deixa esse likezinho aí pra me dar essa moral. Não custa nada, só um cliquezinho, vai me ajudar muito aqui. E clica no botão hypar aí nos comentários, que também vai estar me ajudando muito aqui. Bora lá que tem muito conteúdo vindo aí. Foi aquilo ontem do Flamengo contra o Vitória. Cara, só tapa. Meu Independente de qualquer coisa, de você pegar e falar assim, o Vitória é um time limitado, tá na zona de rebaixamento. A gente sabe o equilíbrio que é o Campeonato Brasileiro e ontem o Flamengo brincou de jogar bola. Impressionante a qualidade de toques rápidos, incisivo. Fez o Vitória parecer um time de futebol amador, na minha humilde opinião. Partidaça do Flamengo. Eu com 3 minutos já tava 2-0? 4 minutos, 2-0. Não, a hora que eu liguei, eu tava ouvindo o jogo pelo YouTube. O primeiro tempo quase todo eu ouvi e não assisti. Cara, eu ligo com 5 minutos, 2-0 o Flamengo. Eu falei, não é possível, esse jogo começou mais cedo. E o cara falou, não, 5 minutos de bola rolando, Flamengo 2, Vitória 0. Eu falei, meu Deus do céu. 8, poderia ter sido 10, 12. Tô exagerando? Cara, chegou um determinado momento, HG, que o Flamengo tinha 6 finalizações no alvo e o Vitória uma. Tava 6-0. Todas as 6 primeiras finalizações no alvo do Flamengo foram finalizadas em gol. Parece que ontem o Flamengo, na verdade, pegou um voucher, né, de um patrocinador do Vitória, né, e usou na partida. Essa que é a grande verdade. Entendedores entenderão, mas total. Não tem condição. Total. E aí não tem jeito, né? Depois de uma goleada daquela, não tem como você manter o treinador, né? Impossível, né? Aquilo ali cai até presidente, né? O tipo de goleada desse jeito cai até presidente. 8-0, HG. Porra, que isso? Uma loucura. Cara, e curiosamente, o Carille é um técnico especialista em se defender, em amar ferrolho, em amar time defensivo. E não passou nem perto disso. O gol do Pedro, acho que foi o... Não, na verdade, 2 golaços, né? Aquele que ele dá o rabinho de vaca. Rabo de vaca, lá, Rivelino. Impressionante. Boa bola. Seguimos a nossa programação 3 normal. Gols do Pedro, 2 do Samuel Lino, Arrascaeta. Aliás, o Arrascaeta também é um absurdo, né? Não tem condição. Luiz Araújo e Bruno Henrique. Quem de vocês ontem colocou no grupo que o Flamengo ganhando de não sei quanto e entrando no jogo, Bruno Henrique... Foi o Elton. Foi você? Falou que o Bruno Henrique... isso, Bruno Henrique. Tava 6, né? 6-0. Tava 6. Não, 7-0. Tava 7, né? 7-0. Tá 7-0 pro Flamengo. Isso. Vai Bruno Henrique e Carrascal vão entrar. No aquecimento. Bruno, o Fábio Carille demitido e o Vitória, que será o próximo adversário do Atlético, domingo às 18h30 no Barradão, em Salvador. Eu preciso só abrir uma discussão com vocês, embora a gente esteja aí na véspera de um clássico, gente. Só rapidamente aqui, porque esse assunto tem tomado conta das mesas. Ontem eu estava ouvindo, inclusive, sala de redação e o pessoal falando sobre isso. Essa disparidade, como é que vai resolver isso? Essa disparidade, por exemplo, do Flamengo ter chegado onde chegou, e do Flamengo hoje ter orçamento de clubes da Europa, de grandes ligas, e do Flamengo ter uma seleção, o Palmeiras também, altos investimentos. Como é que se resolve isso? Resolver. Cara, os outros times precisam se organizar. Ser criativo. Serem criativos, acreditarem em trabalhos a longo prazo. Porque assim... E base, né, Valor? E base. Não vai chegar lá. Não vai igualar lá. Pode querer fazer, pode falar do tal fair play financeiro, não tem problema, eu acho importante até, mas ser discutido de uma forma ampla, tá? O primeiro fair play financeiro, para mim, que precisa acontecer
é a questão dos clubes. Primeiro, sabermos a origem do dinheiro investido nos clubes. Se é uma origem lícita ou não é. Segundo, os clubes de futebol que fizerem transações dentro do futebol brasileiro, fora, precisam de cumprir. Todos da Série A, pegando a Série A, mas isso deveria valer para as outras séries, mas é porque é a nossa principal. Todos os clubes da Série A não têm débitos com equipes de fora e principalmente de dentro do nosso futebol, tá? Para não abrir um precedente. Se tiver devendo lá de fora, é porque geralmente os clubes ficam a dever compras de jogadores dentro do nosso futebol. Ponto. Vamos começar a discutir daí? Vamos. Agora, essa coisa da arrecadação não vai se resolver. Mesmo com essa disparidade que tem o Flamengo hoje, financeiro e técnico, o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro desde 2020. Então, assim, sabe? O bicho é feio, o monstro é grande, mas, cara, se você se organizar, você vai conseguir ter minimamente um time competitivo. E por mais que tenham uma capacidade de investimento muito grande, pela história do futebol brasileiro como um todo, a própria questão do calendário, que o Chaldi está a fim de resolver, mas acho que ele não vai resolver da noite pro dia, como ele pretende, dá para ter clubes intrusos ali. Eu não acho que eles vão ganhar todos os anos. E a maior prova disso que eu tô dizendo agora. O Flamengo não vence o Campeonato Brasileiro desde 2020, HG. Só uma coisa, HG. Sinceramente, eu só não acredito, porque eu já vi gente falando, façam como o Flamengo. Gente, isso não é assim que funciona, tá? Só o Corinthians. Façam como o Flamengo. Sabe aquele coach que pega 50 pessoas, coloca numa sala e fala, se todo mundo fizer isso aqui, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Não assim. Vai. As realidades são diferentes. Como é que então beleza. O América aqui faz igual o Flamengo e vai chegar onde não é assim. Não é assim. Né? Agora, de organizar, né, a passagem pelo Bandeira lá, para organizar o Flamengo, para preparar a cama para os posteriores conseguirem também colocar o Flamengo onde o Flamengo está, teve todo um roteiro, né? E nesse roteiro, quem mais tomou porrada foi exatamente quem fez o trabalho sujo e mais importante, que é o de reestruturar, né? Então, assim, trabalhar com gente competente, trabalhar com gente do ramo. Não adianta você chamar um eletricista para resolver um problema hidráulico que não é a dele, né? Ou pegar um cara com cartão eletricista, bombeiro hidráulico, pintor, mecânico e etc. Né? Não é assim que funciona. Futebol é diferente de tudo, cara. E mais do que nunca é necessário que os clubes trabalhem com os dados. Com os dados. Claro que o empirismo é importante, mas os dados e gente competente. E uma outra coisa, esse papo de cortar gastos acima de tudo é uma coisa também que me incomoda, porque não foi fazendo só isso que o Flamengo chegou onde chegou. Com Bandeira, fez porque ali precisava, mas tratar isso hoje, o Flamengo hoje é um clube que, né? Ele não tem esse negócio de corta os gastos. Não, eles cresceram também sendo ousados, investindo. E altos investimentos. E hoje eles conseguem vender jogadores caríssimos de base, ganhar. E principalmente o reforço da marca. E aí você olha pro patrocínio que o Flamengo conseguiu agora, que é uma bala, né? Mas o tamanho do Flamengo também ajuda nisso. Então, acho importante ter cuidado com os gastos. Eu acho que a análise dos dados, trabalhar com os dados, vai ajudar principalmente a você construir talvez um nível menor de erros, né? Isso é muito importante, mas gente competente. Se botar um computador na mão de um sujeito que não sabe operar os dados ali, vai sair só merda. Porque o Flamengo consegue captar muito, mas ele não faz a captação de todos. Sabe? Futebol é uma gama de oportunidades muito grandes. Só uma coisa, pra mim é impossível que haja uma redução dessa diferença. A tendência pra mim é que ela aumente. Seja pra Flamengo, pra Palmeiras, ou se o Corinthians um dia se organizar. Se tornar a Alemanha, Thiago, e não a Espanha. Eu acho que é mais próximo de se tornar a Espanha. A Alemanha, tem Corinthians, não, Palmeiras a Alemanha, Flamengo. No caso, eu falo da Alemanha porque o Bayern conseguiu emplacar 10 títulos seguidos. Não, é que eu não acredito que o Flamengo... A Espanha fica batendo, né? Entre os dois e depois o Atlético. Não em termos de conquistas, mas em termos de qualidade, de contratações, de dinheiro mesmo. O lado bom... Cara, aqui... o Flamengo tem o Saúl e o Jorginho no meio campo. Mas o lado bom aqui é que os caras são incompetentes. Isso é o mesmo.
Não tô falando só do Flamengo, não. Não, de vários lugares. Todos. O lado bom do futebol brasileiro é que tem muita gente incompetente que a rota é como se fosse muito boa. Se o Flamengo se organizasse, ele seria imbatível, é isso? Se o Flamengo tivesse processos bem feitos, se o Flamengo se tornasse uma SAF e não um clube associativo, tem a questão política, das brigas, dos problemas, pra mim ele seria imbatível. Mas ele não vai se tornar SAF. Ele vai continuar sendo um clube associativo, ele vai continuar tendo problemas, vai continuar acontecendo coisa como a do Matheus Gonçalves, que é a cara do futebol associativo. O cara tá negociado com o Cruzeiro, a negociação não é sacramentada, justamente porque existe uma pressão interna, porque o que mais acontece é, em clube associativo, a preocupação com a pressão interna. Porque a pressão interna é o que elege ou não o presidente. Sim. Então, essa é a preocupação. Mas a questão financeira, esqueça. Não tem como a gente daqui competir com o Flamengo, o Palmeiras. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal e eu discordo completamente dele ali, entendeu? Também tentaram falar sobre o Everton, né? Sempre batendo nessa tecla. Ele tomou mais cuidado agora, né? Mas falando que o Flamengo gasta. O Flamengo gasta porque tem pra gastar, cara. Isso não é difícil dele entender. E aí eles vêm tocando sempre nesse tipo de assunto como se quisessem impedir, limitar o Flamengo de gastar o que tem pra não contratar, não montar bons elencos pra ficar aquele futebol meia boca igual o deles. Eles têm potencial pra pelo menos ajeitar a casinha e fazer um time competitivo. Aí sim, vai cair tudo sobre o que o Thiago falou, entendeu? Ser competitivo, e aí ele tá falando na questão de não vai ganhar todo ano, etc e tal. Tudo tá se encaminhando pra isso, cara. Tudo tá se encaminhando pra isso. E dinheiro tá falando muito alto no futebol. Agora, a questão que ele tá falando ali em relação à marca Flamengo, que é muito forte, entendeu? E que os outros times podem tentar se igualar. No caso, ele falou que não tem como se igualar, entendeu? É verdade, né? Em relação a dinheiro, não vai chegar não, cara. Vai chegar nunca. Mas, paciência, né? Como sempre, eles preocupados com o dinheiro que o Flamengo arrecada. Os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para dar essa moral. Custa nada, é um cliquezinho só, tá? E clica no botão hypar aí. E deixa nos comentários o que vocês acham do que eles falaram aí. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui.